sido administradora do Banco de Moçambique na altura em que tomou a decisão de intervencionar o Moza. O Moza Banco estava a ser intervencionado pelo Banco de Moçambique desde setembro de 2016, num processo que culminou com a escolha, em maio, da Coanha para recapitalizar o banco em dificuldades. A Coanha injetou 8,1 mil milhões de meticais. Num comunicado enviado aos órgãos de comunicação social, o Banco de Moçambique anunciou, no dia 1 de agosto corrente, o fim da intervenção do Moza Banco. Continuamos a trazer-lhe informação, dizer que a Comissão Central de Ética Pública enviou esta deliberação também à Comissão da Assembleia da República. Continuamos então a trazer-lhe informação a propósito do incêndio do depósito de medicamentos de Manica. A Direção Provincial da Saúde garante que os distritos têm fármacos suficientes para 2 meses. As autoridades ainda não calcularam as quantidades de medicamentos consumidas pelo incêndio ocorrido ontem. Horas depois do incêndio que consumiu o depósito provincial de medicamentos, o governo de Manica reuniu em sessão extraordinária para avaliar a situação. As autoridades da saúde garantem que todos os distritos de Manica têm medicamentos suficientes para 2 meses. Significa que mesmo com esta distribuição que aconteceu há pouco tempo, os distritos vão ter medicamentos, portanto, para os doentes nos próximos 60 dias, enquanto a província tenta refazer-se do que aconteceu. E devo dizer que já houve algum contato com as províncias vizinhas, a província de Sofala e a província de Tete, para algum socorro, caso se registre alguma ruptura de algum artigo médico e de algum medicamento e outros insumos que nós temos usado. Apesar dessa garantia, a Direção de Saúde de Manica diz que vai trabalhar com o Ministério da Saúde para a reposição de medicamentos destruídos pelo incêndio. O que nós devemos fazer é garantirmos que haja reabastecimento dos medicamentos, haja reposição das vacinas que foram destruídas, infelizmente, e que também tenhamos possibilidade de fazer uma reposição do material médico-cirúrgico. Referimos aqui às luvas cirúrgicas, referimos também aos catéteres que são usados para as diversas transfusões de líquidos, tanto medicinais, incluindo o sangue. O incêndio de grandes proporções, que consumiu grande parte dos fármacos, deflagrou na tarde de sábado no depósito provincial localizado na cidade de Chimoio. Até aqui, ainda não são conhecidas as causas do incêndio e as quantidades de medicamentos destruídos e recuperados. Já a Ministra da Saúde diz que vai recorrer-se ao Armazém Regional da Beira para abastecer os hospitais da província de Manica em medicamentos. Nazira Abdullah avançou ainda que técnicos estão no terreno para apurar as reais causas do incêndio que consumiu o armazém de medicamentos em Manica. Neste momento o que nós estamos a fazer é uma coordenação com as entidades da província e o nível central, de maneira a garantir que o atendimento aos nossos doentes não fique afetado. Temos a informação de que, felizmente, os kits que alimentam as unidades sanitárias periféricas, os centros de saúde, foram distribuídos e temos um estoque para 2 meses. Ao nível do hospital, também existe um estoque garantido para as próximas 2 semanas. Temos um armazém regional na cidade da Beira, que a partir da manhã, depois do levantamento que fizermos hoje com a equipe que nós enviamos à província, das necessidades para os próximos dias, e irão sair também medicamentos do armazém que temos na Beira para abastecer a província de Manica. Isto tudo, a nossa primeira preocupação é garantir que as unidades sanitárias continuem a funcionar, de modo a não afetar o atendimento atempado dos doentes que procuram os nossos serviços. Por outro lado, também estamos a trabalhar em coordenação com
os peritos, de modo a identificarmos o que realmente provocou este incêndio. Isto é muito importante para também nós termos estratégias de modo a evitar que aconteçam noutros depósitos que nós temos pelo país. Seguimos com mais notícias no Jornal da Noite. A água do regadio de Chipembe, no distrito de Balama, em Cabo Delgado, será utilizada para processar grafite. Os agricultores estão preocupados com a situação e pedem a intervenção do governo no sentido de garantir a reserva de água para a agricultura. Cira, uma das mineradoras que vai explorar grafite no distrito de Balama, província de Cabo Delgado, já fez escavações e estendeu cerca de 10 km de tubagem para bombear a água do regadio de Chipembe para uma barragem privada da empresa. A situação está a deixar preocupada a população local, sobretudo camponeses, que prevê um futuro incerto. Esse tubo para o coso vai para dentro da barragem aqui. Sai em Chipembe, aquele barragem de Chipembe aí, para passar o coso a água para pôr aqui na barragem, fábrica de coso de grafite. É crise para nós, porque é a mesma água que nós bebemos, que nós lavamos, que nós utilizamos para, pelo menos lá, fazer hortícolas ou produzir arroz. É a mesma água que nós utilizávamos. Assim vamos limitar. Segundo apurou a STV, o plano de utilização da água de Chipembe para o processamento de grafite ainda não foi aprovado pelo governo. No entanto, a administradora de Balama, Eusébia Celestino, garante que o mesmo não vai afetar a vida da população. O uso de Chipembe, caso haja esse aval positivo, não vai implicar logicamente que o governo está a traçar alguma estratégia através de um memorando de entendimento. E no memorando consta que uma das grandes prioridades é o uso racional sustentável da água do Chipembe, de modo a garantir a irrigação de toda a área irrigável que Chipembe detém, que são cerca de 2.000 hectares que podem ser irrigáveis. Segundo o plano, são necessários cerca de 2 milhões de metros cúbicos de água por ano para processar o grafite, e a barragem de Chipembe tem uma capacidade de retenção de cerca de 25 milhões de metros cúbicos de água. Entretanto, o caudal do regadio de Chipembe está com pouca água devido à avaria das comportas. A água chegava até naquelas pedras ali em cima, sim. Porque depois das cheias, nós controlamos a comporta. Augustinho Monella é um dos poucos habitantes da aldeia de Impaca que conhecem a história de Chipembe. Monella participou na construção do regadio e diz que já viu a barragem quase a transbordar, mas hoje ele e as outras pessoas que dependem de Chipembe estão a enfrentar dificuldades e receiam problemas sérios no futuro. Como pescador, estou muito preocupado. Desde que baixou o nível da água, só apanhamos peixe pequeno. No tempo de Samora produzíamos quase tudo: tomate, batata, arroz, mas hoje quase nada. Depois da comporta, aqui temos mais outro problema, outro caso. Aqui as águas não chegam devidamente. Aqui tem o primeiro rombo, tem o segundo rombo, tem o terceiro rombo. Até a comunidade querendo fazer as suas áreas assim, para aproveitar as águas, regar por gravidade, não consegue, porque a água ali não chega assim devidamente. O governo está a buscar de fato parcerias de modo a que o regadio de Chipembe volte a funcionar em plenitude, volte a funcionar no sistema de regadio para garantir a produção de 2 ou 3 safras ao ano. A regadio de Chipembe, atualmente com água quase a metade da sua capacidade de retenção, é um dos sonhos adormecidos de Samora Machel, primeiro presidente da República de Moçambique, que na década de 1980, com a ajuda da Coreia, construiu a barragem com o objetivo de produzir arroz para alimentar o povo. O governo procura um novo modelo para autonomizar o fundo de pensões dos funcionários do Estado. Com o novo modelo, o Executivo pretende dar mais previsibilidade à gestão e pagamento das pensões. A informação foi revelada pelo Ministro da Economia e Finanças durante uma palestra sobre a consolidação fiscal.
Adriano Malian diz que o atual modelo sobre as pensões não é satisfatório. O modelo que nós temos podemos chamar tecnicamente pay as you go, quer dizer, não estava separado, depende do governo, do orçamento do governo do dia. Portanto, o funcionário tem que rezar todos os dias para que o governo de dia seja generoso, porque em momento de crise, entre pagar um que está no ativo e o outro que está na reforma, pode ser difícil decidir. E para que a decisão seja uma equação simplificada, Malian diz que é preciso que o fundo de pensões seja autônomo. Achamos que temos que autonomizar esse fundo de pensões. E a autonomização do fundo de pensões vai significar estudos atuarial que nós estamos a fazer e vamos definir quais são as responsabilidades passadas, que é para depois definirmos também a fonte de fundiamento. E que também pensamos que depois vai ser um instrumento importante para o desenvolvimento da economia. Os bancos, todos os outros podem, pelo menos, aceder a esses fundos para poder repassar a economia. Beira está em festa. Chivev celebra hoje 110 anos de elevação à categoria de cidade. Perante muitas dificuldades, as autoridades governamentais e municipais apelam à união de esforços para o desenvolvimento da urbe. A data serviu de pretexto para os beirenses esquecerem momentaneamente os problemas da urbe, com destaque à erosão, recolha e tratamento do lixo, assim como estradas degradadas, para juntos festejarem a passagem de mais um aniversário. O governo de Sofala, que foi representado na cerimônia oficial do aniversário pelo diretor provincial da Agricultura, Adélio Mavie, pediu a união dos munícipes na gestão da urbe. É agradável estarmos num local como este, bonito e acolhedor. Temos que nos juntar ao presidente do município na conservação dessa praça e toda a infraestrutura da nossa cidade. Senhor Presidente, as nossas palavras como governo da província é de facto de endereçar os parabéns a todos os munícipes pela passagem dos 110 anos. O administrador da Beira pediu igualmente aos munícipes e à idilidade maior envolvimento na gestão da urbe. E naturalmente que ainda há muito por fazer. Nós vemos sim o crescimento da nossa cidade, mas sentimos que há muitos desafios por fazer. A própria limpeza da nossa cidade precisa ser melhorada. Temos alguns assuntos críticos, no caso concreto dos nossos mercados. A maneira como é vendida a comida também é uma preocupação. É um trabalho que o município deve fazer, mas também nós como município devemos contribuir. O presidente do município da Beira, no seu discurso, exortou os municípios a participarem de forma ativa na gestão do município. Por isso o apelo que nós fazemos é que nós como munícipes temos que contribuir, criar condições para que o trabalho corra da melhor forma possível. Não deitar o lixo no chão, não pôr o fogo. Portanto, este é um desafio. Mas nós não vamos aumentar taxa nenhuma. Vamos continuar porque nós sabemos que as nossas populações também atravessam dificuldades. A passagem dos 110 anos da cidade da Beira foi ainda marcada por cerimônias solenes e diversas atividades culturais e desfiles que animaram as festividades e que contaram com a presença de diversas individualidades. São 110 anos da cidade da Beira. Nós vamos fazer o intervalo, mas antes vamos acompanhar a previsão do estado de tempo para as principais cidades do país. Para a Zona Sul, Maputo, espera-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 13. Xai-Xai, espera-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 14. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 14. Seguimos com a zona centro do país. Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 19. Chimoio, neste caso, poderá registrar uma temperatura máxima de 21 graus e uma mínima de 12.
Quelimane, 26 graus de máxima, 17 de mínima. Tete, 27 graus de máxima, 18 de mínima. Já para a zona norte do país, Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 18. Pemba, espera-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 20. E por fim, Lixinga, com uma temperatura máxima de 22 graus e uma mínima de 12. Até já. Sabes qual é o nosso maior compromisso? É continuar a ser um banco que supere sempre as tuas expectativas. Um banco inovador, simples e prático. Um banco que te apoia de todas as maneiras. E onde tu sabes que podes depositar sempre toda a tua confiança. Há um banco assim para ti em Moçambique. O BCI é daqui. Red Business. Soluções à medida do seu negócio. Samsung Galaxy S8 no plano Smart Meal Promo. A melhor solução para negócios sem fronteiras. Samsung Tab E no plano Internet 11 GB. O seu negócio pronto a funcionar da forma mais inteligente. Samsung Tab A 10.1 no plano Internet 20 GB. A ferramenta certa para o seu trabalho. Garanta a conectividade do seu negócio. Faça já a sua assinatura. Vodacom, tudo bom para ti? Sejam bem-vindos ao Pontos de Vista. Pontos de Vista. Uma sociedade que não controla os seus criminosos corre o risco de ser controlada por eles. O Estado está mal. Não perca a análise semanal dos principais acontecimentos com Tomás Vieira Mário e Ericino de Salema. Não pode haver desenvolvimento rural neste país sem se tocar na questão da agricultura. Muitos projetos falham porque vêm de cima para baixo e os beneficiários não sentem que têm propriedade, têm autonomia e podem decidir de melhor maneira como implementar os projetos. 50 jogos no marca de um golo. Obviamente que esse ponta de lança não está a fazer o seu trabalho. Então, Zé Pacheco vem dos tempos de Anquim Sam, de Busa e continua lá. É um ponta de lança que não marca golos, logo está mais. Pontos de Vista, aqui na STV. Aqui não há presença das alfândegas, nem sequer da agricultura. Por que assistir o grande plano? Porque dá mais do que a notícia. Procura aprofundar os factos e trazer as respostas que você precisa ter. Por trás deste produto está uma equipa que não mede esforços para chegar onde é necessário chegar, mesmo que ultrapasse fronteiras. Um projeto de gasoduto. Caminhe conosco e vai conhecer as vozes que contam as histórias da nossa terra e não só. Ah, não se esqueça, as melhores reportagens estão aqui. Estava lá mais povo que o patrão. Quinta-feira, às 23 horas, Boa Ventura Mucipo. Da atualidade nacional e internacional. Junta-se a grandes mulheres da sociedade para colher a visão, a voz e a análise. O que isto significa? Agora, o que se passa? Qual é a racionalidade por detrás? Sobre a perspectiva feminina de vários assuntos na ordem do dia. Todos nós sabemos que está aí um inquérito independente que está a correr. Na própria Assembleia da República eu tenho certeza absoluta que há muitos funcionários, muitos dos quais só vão sentar-se. É impossível trabalhar daquela maneira como estamos aí. Eu nunca vi em nenhum parlamento. Este político, mas sabem que Moçambique é um país viável. Nós temos que ser honestos. Um parceiro como Moçambique fora da alçada do oceano não é tão bom. Aonde é que vamos então a partir daí? Quer dizer, eu acho que é uma coisa muito esquisita, porque num país de direito não se faz isso. Opinião no feminino, aqui na STV Notícias. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com
com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Um país sem história é um país sem futuro. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem ídolos é um país sem referências. Vamos agora a Angola, onde este domingo foi a vez da coligação Casa CE fazer o último comício popular da sua campanha eleitoral em Luanda. Abel Chivucovuco, candidato presidencial do terceiro maior partido angolano, promete combater a corrupção e usar os recursos do Estado para promover o desenvolvimento humano. A causa é uma arte invisível dos lobos. Os teus argumentos são frases incompatíveis da filosofia suprema. Não tens emprego, procuras emprego e dizendo mas continuas fiel ao sistema. Estás preso sob uma frequência de controle automática de graves invisíveis. Hip-hop de intervenção social foi uma das marcas do comício popular de encerramento da campanha do Casa CE. Não é para menos. É que quase a totalidade desta plateia, que se veste de amarelo, as cores do partido, são jovens de tenra idade. Os mesmos encheram este largo nas proximidades da Praça da Independência e colorindo as ruas do centro de Luanda com amarelo desde as primeiras horas da manhã para o comício que só viria a ter lugar depois das 14 horas e não durou mais do que uma hora. Ciente da faixa etária que sustenta as ambições da coligação Casa CE, Abel Chivucovuco, candidato a presidente de Angola por esta formação política, tem um discurso que alimenta as esperanças dos jovens angolanos. Respeitar o cidadão e utilizar os recursos de todo o país para benefício do cidadão. Acabar com a corrupção, acabar com o desperdício, acabar com a insensibilidade. E quais são as grandes prioridades? O cidadão. Sei que, pelo que vimos aqui, tem muitos jovens que estão a apoiar a sua campanha, a maior parte que estão aqui são jovens. O que é que oferece a estes jovens? A maioria da nossa população é jovem. Quem quiser realizar Angola tem que apostar na juventude. A campanha de Chivucovuco foi acompanhada de perto pelo chefe da missão de observação da União Africana, o antigo primeiro-ministro de Cabo Verde, José Maria Neves, que foi ao pódio saudar o candidato da terceira maior força política angolana, mas recusou-se a falar à imprensa. Mas eu ainda não vou dar declarações à imprensa. Não vou fazer nenhum comentário. Por enquanto ainda não vou fazer nenhum comentário, tá bom? Tá bem. Com o eleitorado maioritariamente jovem, a Casa CE fez aqui o encerramento da sua campanha no centro da cidade de Luanda. Amanhã, a UNITA vai também escalar a cidade de Luanda, na periferia, para fazer o encerramento da sua campanha. Este domingo, o candidato da UNITA, Isaías Samacuva, trabalhou na província de Cuanducubango. Francisco Mandado, Pedro Amba, de Luanda, para esse TV. A Comissão Nacional Eleitoral de Angola diz que há muitos eleitores angolanos que não fizeram a inscrição ou prova de vida para poderem votar nas eleições da próxima quarta-feira. Estão inscritos para as eleições gerais angolanas da próxima quarta-feira mais de 9.300.000 eleitores. Este número indica uma redução de mais de 400.000 eleitores em relação aos inscritos nas eleições de 2012.
Em termos normais, se esperava que para estas eleições estivessem inscritos pelo menos mais de 11 milhões de eleitores. A Comissão Nacional Eleitoral, que não é a entidade que faz o registro de eleitores e a prova de vida dos mesmos, mas sim o Ministério da Administração Interna, tem a seguinte justificação para a redução e não aumento do número de eleitores. Justificamos, muita gente não fez atualização. Quase 3 mil pessoas não fizeram atualização. E quem não fez a atualização não vota. Quanto à preocupação de alguns eleitores e partidos da oposição em relação à distância entre assembleias de voto e residência de alguns eleitores, a CNE explica. E é importante dizer que os eleitores também não foram específicos em dar as suas moradas, porque de facto nós temos aqui um déficit em relação à toponímia dos nossos bairros, das nossas ruas. Por este motivo é que os eleitores deram pontos de referência. E dar pontos de referência é, por exemplo, falar num supermercado existente na sua área geográfica de residência. Logo, foi com base nessas informações também que a Comissão Nacional Eleitoral fez a acomodação ou distribuição dos eleitores pelas assembleias de voto. A CNE angolana diz que houve mudanças de assembleias de voto, alguns dos quais os eleitores estavam habituados a votar neles. O que nós constatamos efetivamente é que houve um certo apego de alguns eleitores em relação às assembleias de 2012, mas nem todas permaneceram. E algumas não permaneceram porque, de facto, eram desnecessárias. Nós utilizamos, por exemplo, algumas tendas em 2012, que hoje, fruto da existência de mais infraestruturas, já descartamos e fizemos a instalação dessas assembleias de voto em infraestruturas existentes que, de facto, nos permitem fazer um melhor trabalho. Outro sim, e que importa referir, é que efetivamente neste instrutivo nós definimos um raio de distância de até 5 km para acomodar os eleitores. E por outro lado, também definimos que as assembleias de voto não podiam ter mais do que 3 mil eleitores. Isto porquê? Para evitar longas filas de espera. Existem em todo o território angolano mais de 12,5 mil assembleias de voto. Olhamos agora para a 24ª jornada do Moçambique 2017, onde o Ferroviário da Beira venceu o 1º de maio de Quelimane por 3-1. Numa jogada aparentemente inofensiva, à passagem do minuto 16 da partida, o Ferroviário da Beira conseguiu adiantar-se no marcador. Nesta jogada começou a ser conduzida pelo avançado Daio, que não encontrou espaço para o remate final, endereçou a bola ao Andro. Este não parou o esférico e com seu pé esquerdo rematou forte e muito bem para a baliza do 1º de maio e a bola foi parar no fundo da baliza do guarda-redes Mapeça. O 1º de maio de Quelimane continua a pressionar os donos da casa e visitou várias vezes o último reduto do seu adversário, mas foi o Locomotiva da Beira que veio a marcar o segundo golo numa combinação perfeita entre Andro e Belito. Este último marcou aos 36 minutos. A equipa de Quelimane continua a sua pressão, mas quem esteve próximo do 3º golo foi o Ferroviário da Beira nesta jogada. O resultado manteve-se até o intervalo. A segunda parte iniciou praticamente com o golo do Ferroviário da Beira aos 47 minutos. Fabrice aproveitou a atrapalhação dos seus adversários e fez o toque final. O 1º de maio ainda protestou o golo, alegando fora de jogo, mas de nada valeu a contestação. Minutos depois, o 1º de maio passou a jogar com 10 unidades, na sequência da expulsão de Cabuere por acumulação de amarelos. Apesar de estar a jogar com um jogador a menos, o 1º de maio de Quelimane ainda conseguiu reduzir a desvantagem no tempo de compensação com um grande golo de Mário. Os treinadores conformaram-se com a prestação das suas equipas. Foi um jogo um pouco triste para nós, né? Um jogo que desconcentração, não sei se pelo fato de ser o campo adversário, mas houve uma grande desconcentração por parte dos meus atletas, ao ponto de permitir que houvesse muitas incursões, jogadores marcados, e isso fez de facto com que permitisse que houvesse remates à baliza e dos remates alguns resultaram em golos, né? Mas na última parte já se notava um acordar da nossa equipe, só que o tempo já não permitia. Foi nessa sequência que surge um gol e podia ter surgido mais. Eu penso que estamos todos em sintonia neste jogo, porque pecou por escasso. Nós
Se calhar na primeira parte não sei quantos golos falhámos, nesta segunda muitos mais. Situações evidentes de golo. Jogadores isolados, completamente, mais que um, e falhámos. Nesse aspecto estavam precipitados. Portanto, foi um jogo, 1º de maio bateu-se bem, entrou bem no jogo, mas depois nós tomamos conta do jogo e até ao fim. Jimmy Dludlu está em digressão pelo mundo para promover o seu mais recente CD, In The Groove. O artista apresentou-se esta sexta-feira no Festival Jazz na Fábrica, em São Paulo. Este é um dos 4 espetáculos que o artista está a realizar no Brasil, país que escala pela primeira vez. É pela primeira vez no Brasil, mas a sua guitarra parecia já conhecer aquele público. A sintonia foi visível. As cordas não só exploraram o seu mais recente álbum, como também revisitaram outras criações, caso desta canção popular que ganhou retoques de jazz. Este é o terceiro dos 4 espetáculos que Jimmy Dludlu realizou em São Paulo, na sequência da digressão mundial que termina em julho do próximo ano. O álbum que o artista leva na bagagem é uma homenagem à música moçambicana, mas os seus concertos no Brasil não poderiam deixar de ter um toque de samba. Todos os espetáculos realizados no Brasil tiveram lotação esgotada 15 dias antes, feito jamais registado por um artista moçambicano naquele país. Os brasileiros não só foram em massa, como também ficaram maravilhados com a sua performance. O show foi ótimo, gostamos muito, deu até vontade de visitar Moçambique. Foi muito bom, muito divertido. O show super animado, fiquei surpresa, porque eu vim imaginando algo muito bom e na hora foi incrível. Eu achei o show animal, assim, muito animado e viva Moçambique. Jim, a gente te ama muito e sentimos-nos em casa assim. É caso para dizer que o perfume do jazz moçambicano já se espalhou pelo Brasil. E é com esta união dos 2 povos que nós fechamos o Jornal da Noite com este calor da guitarra de Jimmy Dludlu. Somos todos Moçambique, STV, 15 anos. Boa noite e uma excelente semana laboral.